Mas o nosso assunto agora é o Flamengo. O bicho pegou lá no Ninho do Urubu. Valeu, pessoal. Uma véspera de semifinal de Copa do Brasil explosiva para o Flamengo. Briga no Ninho do Urubu. Gerson agrediu o lateral direito Varela e aí acabou em confusão no CT rubro-negro. Os dois saíram mais cedo da atividade. Varela parou, inclusive, no hospital para constatar que teve uma fratura no nariz. Passou a ser dúvida para o jogo desta quarta-feira contra o Grêmio. Pode ser até que ele atue, mas se atuar vai ser ali no sacrifício e também, quem sabe, com uma máscara. Tudo aconteceu depois de uma entrada do Gerson no Varela durante a atividade. O Varela não gostou muito, reclamou. Aí depois houve uma discussão, o Varela partiu para cima do Gerson e o Gerson respondeu com um soco na cara do Varela, se esquivou ali de uma investida do Varela e respondeu com um soco. Então, depois desse fato ter deixado todo mundo chocado no CT rubro-negro, ali as lideranças do Flamengo, jogadores mais experientes, como por exemplo o Felipe Luiz, tentaram se reunir para tentar tomar as rédeas da situação, acalmar os ânimos para esse jogo desta quarta-feira, 21h30, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, abriu 2-0, pode perder por um gol de diferença, mas o ambiente está muito pesado no CT rubro-negro diante de tudo que vem acontecendo. Então o Flamengo não vai ter o Wesley, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Varela passa a ser até uma dúvida se vai ter condição ou não de entrar em campo. O Mateuzinho não joga desde 14 de março, quando quebrou a perna. Está com condições físicas para jogar, mas não tem ritmo de jogo. Fabrício Bruno pode ser ali improvisado na lateral direita, mas o Flamengo tem dificuldade. Varela e Gerson serão multados em 5% dos seus vencimentos, mas não serão suspensos inicialmente. Estão liberados para serem os dois relacionados para essa partida. Então, um ambiente muito conturbado no Ninho do Urubu, na véspera de Flamengo e Grêmio, semifinal de Copa do Brasil. Só isso. Um dia depois do Pacto de Paz, acontece isso lá no Ninho do Urubu. Estava tudo em paz, o Sampaoli já tinha conversado com o Pedro, tudo ficaria tranquilo ou voltaria a ficar tranquilo. E aí acontece isso. Varela é a opção para a lateral, a única opção, já que o Wesley está fora, Mateuzinho joga há muito tempo e deve jogar amanhã, então, com o nariz quebrado. Fico pensando ele com aquela máscara, sabe? De nariz quebrado, e ele com a máscara e sabendo que quem fez ele usar aquela máscara foi o companheiro que está um pouquinho ali à frente, do lado. Renato. Olha, Marcela, quando eu estou em casa vendo, a gente está sempre de olho no celular, é da nossa profissão, e eu vejo, a gente tem vivido situações, e o Flamengo ele tem protagonizado muito disso, a gente às vezes fala, pô, acho que a gente já viu tudo no futebol. Mas não, cara. Não. Realmente. Não é que seja uma situação que a gente veja muita brincadeira e tal, eu acho que faz parte também, não cabe a nós entrar nesse... Mas assim, é lamentável, cara. O que de faz verdade. parte? Eu digo a brincadeira do torcedor fazendo a brincadeira, o meme e tal. virou UFC. Enfim. Não, existe a brincadeira e faz parte, os jogadores, principalmente o torcedor brinca. Mas assim, é lamentável você ver isso acontecer em 2023, cara, sabe? Porque isso eu digo, eu tenho uma presença muito forte de sempre ter jogado futebol na várzea, por exemplo, aqui em São Paulo, que é muito forte. Isso nos anos 90 era muito recorrente, mas se você for ver hoje, não é tão mais. Sim. Então, as coisas, o mundo devia estar indo para frente, não para trás. E aí a gente está falando de um clube que insiste em se auto-sabotar. Porque o Flamengo, a gente tem falado muito sobre isso há muito tempo. O Flamengo, ele tem a faca e o queijo na mão e o garfo e tudo. O Flamengo é um clube que, se bem administrado, com uma boa gestão, é quase imparável no Brasil. Se a gente for ver o quanto o time arrecada, a qualidade individual que ele tem. Só que esse tipo de absurdo, ele não dá pra gente pegar e olhar para isso só de maneira pontual agora. A gente tem que tirar o zoom um pouco disso e olhar com um pouco mais de distanciamento para entender por que essas coisas estão acontecendo no Flamengo. Por que a gente está falando... E aí a conversa é sobre gestão. Sobre gestão, sobre processos. Porque a gente está falando também de um elenco onde a briga, às vezes, é porque um jogador não tem os minutos que ele gostaria de ter. E aí a gente fala que, pô, mas o Flamengo vai trazer um jogador de 20 milhões de euros para ser reserva?
Aí o papo é, mas você é paulista, você é bairrista, você tá com... O Flamengo tem todo o mérito de investir o que ele investe em vários jogadores. Mas é uma questão. A gente está falando de jogadores que estão tendo problemas de uma gestão. Esse é um ponto da gestão do Flamengo. Uma gestão que ela é megalomaníaca, que quando as coisas não estão bem, daqui a pouco aparece algum jogador de 15 milhões, aí... Então, o Flamengo não faz sentido há muito tempo. O Flamengo, ele chega em tudo que ele chega por conta da sua qualidade individual, por conta da sua torcida, que é uma torcida que consome o clube, que é doente, que chega. Então, falar do soco, brincar com isso, eu acho que a gente vai falar do espirro, a gente não vai falar do vírus, a gente não está tratando o que é realmente o Flamengo hoje, que é um time que você não vê norte. E não é por conta disso, é por várias decisões de diretoria, de como o clube é tocado, de como são escolhidos e tirados os treinadores. A gente está falando de um treinador, a gente está falando mais uma vez de um treinador que nessa situação está na berlinda já. Mais uma vez a gente vai falar de um Flamengo que está prestes a romper um trabalho. Sim. Então, assim, nada faz sentido no Flamengo. O Flamengo se organizou financeiramente, é uma potência, torcida é uma potência, tem um time individualmente brilhante, mas não tem trabalho, não tem processo, não tem gestão. E o soco do Gerson no Varela, para mim, é só a pontinha do iceberg. Por mais que seja muito grave, a gente está falando já de coisas que levaram até isso na véspera de uma semifinal, onde o Flamengo fez um baita jogo no Sul, onde a gente terminou a ida falando que o Flamengo encaminha a sua classificação, e agora eu já não falo mais isso. Eu não tenho essa convicção. Então, André, a gente costuma ver, quando há uma briga realmente de vias de fato e tal, o futebol às vezes tem isso, não normalizando, mas sabendo dividir que em alguns contextos isso não significa que há um problema constante e tal. Bem observado. Mas agora a gente está falando de episódios sucessivos de personagens diferentes. O que me parece que é quando... Sabe quando está aquela espiral negativa num ambiente que vai levando todo mundo no mesmo balaio? Não pode ser uma coincidência. Exato. Não pode ser uma coincidência esses dois episódios, né? O soco do preparador físico no Pedro e agora os socos do Gerson no Varela, né? Pugilato entre dois companheiros durante um treino. Arranca-rabo em treino tem muito. Sim. Ainda mais agora que a gente não vê Mas todos, né? muito. Então, ainda mais agora que as câmeras não têm acesso. Já era uma coisa comum, frequente. Discussão, dedo na cara, eventualmente um empurrão, alguém entra na frente, puxa, o treino segue. Tem treinador que gosta de trabalhar com essa linha mais tênue ainda da competição por vaga. Tem técnico que acha que isso é um bom sinal, que é um estímulo à competitividade interna, que jogador passivo em treinamento não funciona e que, às vezes, você tem dificuldade para controlar a cabeça de 20, 30 jogadores que estão passando por momentos diferentes no aspecto profissional e no aspecto pessoal, que não pode ser nunca desconsiderado. Às vezes, as coisas são levadas para dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe muito bem como isso funciona e, nesse ponto, não há diferença nenhuma, só que ali existe uma disputa. E essa disputa, ela tem suas faíscas. O problema é quando se cruza a fronteira e o soco vai no nariz e quebra o nariz. Porque alguém, para decidir dar o soco, já está um passo à frente, né, em relação a essa tolerância e ao que é normal, o que é uma rusga, um desgaste, e vira, e o que é evidentemente algo diferente disso e mais grave, que é uma briga com agressão física, violência de fato. Então, eu falei na semana passada sobre colapso do departamento de futebol. Eu estou absolutamente convicto de que é isso que está acontecendo. Não existe regra, não existe lei, não existe ordem. E assim, nem sempre a coisa é absolutamente tranquila e todo mundo fazendo o seu papel. Acho que, às vezes, em determinadas situações, em determinadas épocas, quem faz o seu papel direitinho e tal é até minoria. Administrar um time de futebol é difícil demais, mas o Flamengo está exagerando. E esse episódio, assim como o outro, para mim, são dois sintomas de um ambiente muito ruim, um ambiente muito tóxico, um ambiente que está explosivo mesmo. E o que é curioso nisso tudo é que amanhã tem um jogo decisivo, o Flamengo tem uma vantagem a defender, já se criou um clima de que o Grêmio voltou a ter chances, voltou a estar
animado para jogar contra o Flamengo e 70 mil pessoas no Maracanã. Eu não vejo honestamente não vejo como, tecnicamente, essa vantagem pode cair, a não ser que os jogadores queiram que ela caia. E eu me recuso a acreditar que eles querem que essa vantagem caia. Então, eu continuo vendo o Flamengo como favorito a chegar à final da Copa do Brasil, mas isso não significa que o ambiente ali de trabalho, de convivência, seja algo bom, seja algo saudável, seja algo normal. Não é normal e a responsabilidade por isso, evidentemente, é de quem toma a decisão. Deixa eu te perguntar duas coisas. Você já ganha dinheiro pela internet? Se não, eu garanto que você está perdendo a melhor oportunidade da sua vida. E se sim, quanto que você ganha? Bom, eu não sei. Pode ser que você ganhe 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Pode ser que você não ganhe nada. Mas a questão é a seguinte. Você acredita que hoje eu faço mais de 10 mil por dia somente com uma única estratégia no mercado digital? Você provavelmente não acredita nisso, né? Na verdade, você é uma pessoa inteligente por estar pensando dessa maneira. Porque eu faria a mesma coisa no seu lugar. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê de primeira aqui na internet. Na verdade, isso aqui tá cheio de balelas. Mas e se eu conseguir te provar que eu faço mais de 10 mil reais por dia no automático? Aí, se você não buscar entender como que eu faço isso, aí eu já acho que é uma atitude não muito inteligente. Afinal, você vai estar perdendo o melhor negócio da sua vida. Então, se você quiser entender como que eu faço isso, eu quero convidar você para clicar no botão aqui embaixo e assistir um vídeo curto, de apenas 15 minutos, onde eu vou te revelar tudo o que você precisa fazer para começar. Clica e vem comigo.